Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em João capítulo 3, 1 João, melhor dizendo, capítulo 3, e vamos ler hoje o verso 4 somente. 1 João capítulo 3, o verso 4. A minha versão, eu já reparei que ela já foi mudada, esse versículo, para se ficar igual às grandes versões da King James em outras línguas também, né? A versão mais antiga, que pegava a mesma da corrigida, 1969, diz assim: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Como é que está na versão de vocês? Igual? Todo mundo igual? Não? Como é que está? Exatamente. É assim que está na versão inglesa da King James, na versão espanhola da Reina Valera, né? É assim que deve ser. O pecado é a transgressão da lei. Em outras palavras, a gente pode dizer que a iniquidade é a transgressão da lei. No espanhol diz violação da lei, né? Ou uma outra palavra que eu esqueci, mas todas elas são palavras sinônimas. Então, o pecado é a transgressão da lei. Transgressão da lei. Reparem, irmãos, que no meio evangélico há uma forte tendência a rejeitarmos a lei de Deus. Nós não estamos mais debaixo da lei, dizem, mas debaixo da graça. Portanto, não se incomode mais com a lei. Já falamos sobre isso, cria-se uma dicotomia tão grande entre o Antigo e o Novo Testamento, cava-se um fosso entre o Antigo e o Novo Testamento como se fossem duas palavras diferentes. Frequentemente se põe a lei em oposição à graça de uma forma terrível. E, mais uma vez, eu vou citar aqui, eu consegui achar um texto do pastor Israel Belo de Azevedo, um homem muito preparado, né, em muitas áreas, um homem admirável, pastor da primeira igreja batista de Itacuruçá, e eu cito o nome dele aqui porque é algo público, né? Tem um texto dele que diz assim: a lei exclui, a graça inclui. A lei é Caim, a graça é Abel. A lei é o dilúvio, a graça é a arca. A lei é Simeão, a graça é José. A lei é Faraó, a graça é Moisés. Interessante, né? A lei é Ló, a graça é Abraão. A lei é a turma de 10 espiões, a graça é a dupla Caleb e Josué. A lei é Elias na caverna, a graça é a brisa que o devolve à vida. A lei é Jonas sendo tragado pelo peixe. A graça é Jonas sendo vomitado na praia. Lei é Jó sendo massacrado pelos amigos. Graça é Jó intercedendo pela vida dos amigos. Lei é a mão de um adúltero que se levanta contra uma adúltera para a apedrejar. Graça é a voz pedindo à mulher para parar de pecar. Lei é Judas, que se enforca. Graça é Pedro, que se arrepende. Lei é Pedro querendo limitar a salvação a alguns. Graça é Paulo levando o evangelho a todos. Lei é amar quem nos ama. Graça é amar quem nos odeia. Lei é beco. Graça é avenida. Lei é certeza. Graça é pergunta. Lei é chumbo, graça é algodão. Lei é cópia, graça é modelo. Lei é derrota, graça é vitória. Lei é dever, graça é prazer. Lei é doença, graça é saúde. Lei é falta de perspectiva, graça é horizonte. Lei é fardo, graça é alívio. Lei é fim, graça é começo. Lei é força, graça é confiança. Lei é forma, graça é variedade de formas. Lei é grade, graça é liberdade. Lei é gramática. Graça é poesia e ficção. Lei é grito, graça é sussurro. Lei é imposição, graça é convite. Lei é lamento, graça é cântico. Lei é mau humor, graça é bom humor. Lei é medo, graça é esperança.
Lei é o filho que parte. Graça é o pai que recebe. Lei é o que o dinheiro compra. Graça é o que a gratidão recolhe. Lei é opulência. Graça é simplicidade. Lei é pedido. Graça é gratidão. Lei é perdoar quem nos pede perdão. Graça é perdoar quem nos ignora. Lei é pesadelo. Graça é sonho. Lei é quero. Graça é toma. Lei é reter. Graça é devolver. Lei é sacrifício. Graça é misericórdia. Lei é sol causticante. Graça é sombra refrescante. Lei é solidão. Graça é amizade. Lei é tristeza. Graça é sorriso. Lei é vingança. Graça é esquecimento. Lei é morte. Graça é ressurreição. Lei é inferno. Graça é o céu. Reparem, irmãos, que há algumas verdades aqui em algumas frases, mas, de modo geral, nós vemos a lei brigando com a graça e a lei sendo retratada de uma forma extremamente negativa. E é assim, normalmente, no meio evangélico. Nós, frequentemente, podemos ouvir uma resposta, não é? A textos como esse aqui: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Ou, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos ouvir coisas como... falamos de alguma porção do Antigo Testamento, né, com a sugestão que nós devemos obedecer a essa porção, dizendo, mas isso é Velho Testamento. Isso é Velho Testamento. Isso já passou. Ou de uma forma mais elaborada, mais teologicamente respeitável, nós não temos mais a obrigação de obedecer aos padrões éticos do Antigo Testamento. Já falei aos irmãos que uma vez eu, na antiga Joerp, vi um livro que creem os batistas, em que o autor foi muito claro em dizer que os batistas não deveriam dizer que a Bíblia era a regra de fé e prática dos batistas, mas dizer que o Novo Testamento era a regra de fé e prática dos batistas. Então, irmãos, diante de todas essas questões, eu gostaria de mostrar aos irmãos e de mostrar principalmente aos que estão na classe de novos membros, expor uma doutrina fundamental da nossa igreja. E essa doutrina fundamental é que a lei continua sendo a nossa regra de prática. É isso que dizem os nossos símbolos de fé. Ou seja, o que primariamente a Bíblia nos quer ensinar? Aquilo que nós devemos crer a respeito de Deus e aquilo que Deus requer de nós. E nós aprendemos que aquilo que Deus requer de nós está contido na lei de Deus, resumida nos 10 mandamentos. Então, a lei não é para ser jogada fora. O apóstolo Paulo, em Gálatas 3,19, ele pergunta, para que a lei serve? E ele vai nos dar alguns exemplos, não é? Então, eu quero demonstrar aqui aos irmãos, mostrar aos irmãos que a lei é a nossa regra de fé, a nossa regra de prática, o que Deus quer que você faça, como Deus quer que você se conduza neste mundo. A forma como você deve viver nesse mundo está exposta na lei moral de Deus. Então, ela veio de Deus, ela é formada pela sabedoria divina, ela é prática não somente para aquele tempo, mas para todos os tempos. Ela é aplicável a todas as situações. Ela não é algo ultrapassado. Então, quando dizem os nossos antepassados, apropriadamente interpretada, ou seja, quando ela é levada em conta no seu propósito original, quando o seu propósito original é levado em conta, e quando as situações em que ela foi aplicada no lá e então, né, e também à vista dos princípios do Novo Testamento, a lei ela deve ser observada por todos nós. E observada, irmãos, nos 3 níveis de vida que nós aprendemos, não somente no nível pessoal, mas também no nível social e no nível civil.
Eu gosto muito de um texto de Malaquias, capítulo 3, verso 5, que diz assim: chegar-me-ei a vós para juízo e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros. A gente pode dizer que a Malaquias está tratando aqui do âmbito religioso da nossa vida. Contra os adúlteros, ele está falando do âmbito familiar. Contra os que juram falsamente, ele está tratando do âmbito social, comunitário. Contra os que defraudam o diarista em seu salário, falando das relações de trabalho. E a viúva e o órfão, a sociedade de modo geral, e que pervertem o direito do estrangeiro. Política. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Não me respeitam, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, a desobediência à lei é igual à falta de temor do Senhor. Eu quero que os irmãos desde já relembrem também que uma das profecias mais caras do Antigo Testamento, Jeremias 31, de 31 a 33, nos mostra que a lei de Deus, ela está no centro da nova aliança. A lei de Deus ocupa o lugar central na aliança da graça. Eu me lembro que uma vez eu falei isso numa igreja presbiteriana e o pastor ficou muito incomodado com isso. Não devia, porque isso faz parte dos símbolos de fé da igreja dele. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A mesma lei que havia sido dada ao povo judeu será posta no coração, escrita no coração do povo da nova aliança. Então, guardem o verso 33, a minha lei. A lei de Deus, não é a lei dos homens. Outra coisa muito importante a ser dita a respeito da lei é que ela, por toda a Bíblia, é citada como refletindo, como um reflexo do próprio caráter de Deus. Então, a Bíblia diz que Deus é santo, e a Bíblia diz que a lei é santa. Exemplo, Romanos 7,12, assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Aliás, justo e bom são duas características, dois atributos de Deus também. Deus é bom, a lei é boa. Romanos 7,16. Se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Deus é perfeito. A lei de Deus também é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Deus é reto, a lei é reta. Deus é bom, a lei é boa. Deus é justo, a lei é justa. Ou seja, irmãos, todas as atribuições morais que são aplicadas ao caráter de Deus também são aplicadas à lei de Deus. O que Jesus disse a respeito da lei? Veja, por exemplo, Mateus capítulo 5, o verso 17. Não cuideis que vim destruir, olha que palavra forte, destruir a lei. Não vim destruir, mas cumprir. Outras versões dizem revogar, abrogar, mas a palavra é destruir. E reparem que ele continua dizendo, não cuideis. Não cuideis, no verso seguinte. A Ara traduz, não penseis. Literalmente, nem comecem a pensar. Que ela vai ser abrogada, que ela vai ser destruída. Reparem que, mais uma vez, essa palavra destruir, ela tem o sentido de desmantelar ou de descartar completamente. Imagina uma criança construindo um castelo de areia na praia e, de repente, vem a onda
e desmancha tudo, ou vem alguém ou outra criança e pisa em cima. Basicamente essa é a noção que Jesus está dizendo aqui. Ele não veio para fazer isso com a lei. Ele não veio abrogar, ele não veio tornar sem efeito. Mas, esse mais aqui, ela representa um vigoroso contraste. Mateus 10:34 diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Não vim destruir a lei, mas cumprir. O contraste entre paz e espada é o mesmo contraste entre destruir e cumprir. E cumprir aqui, irmãos, pode ter 3 significados. O primeiro significado é o mais popular, é o que é ensinado nas igrejas. Diz assim: Jesus veio viver a lei de uma tal forma que ele pôs um fim a ela. Ora, reparem que se a palavra destruir pode ser usada como revogar, ela não pode ser interpretada aqui como cumprir para revogar, ou cumprir para acabar com ela. Seria a mesma coisa, seria um contrassenso. O segundo significado é cumprir no sentido de confirmar, de estabelecer a lei. Romanos 3:31 diz: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Reparem que essa expressão de maneira nenhuma é uma ênfase muito grande de Paulo também. De jeito nenhum, não podemos nem pensar nisso. Antes, estabelecemos a lei. Então, cumprir pode ter esse sentido de estabelecer. E, finalmente, segundo os melhores estudiosos, cumprir significa restaurar o seu verdadeiro significado, completar a compreensão de modo que as pessoas saibam com clareza o que devem ser e fazer. E o contexto, irmãos, mostra que esse último significado é o correto, sem excluir o segundo significado, mas pressupondo o segundo significado, que é estabelecer a lei. Eu estabeleço a lei e mostro a vocês o real significado dela. Vejam o verso 18 do capítulo 5. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. E jota e tio, os irmãos sabem, são respectivamente a menor letra do alfabeto hebraico e um pequeno sinalzinho que é colocado em cima de algumas letras. E reparem aqui que Jesus diz, nem um J ou um tio, essa repetição do aqui, do pronome antes do J e antes de tio, é uma característica do hebraico para dar ênfase àquilo que ele está nos dizendo. Mas Jesus não se satisfez com isso e vai dar uma ênfase ainda maior àquilo que ele acabou de dizer no verso 19. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, um desses mandamentos da lei, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. E aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, Jesus está nos mostrando aqui que até mesmo aqueles menores mandamentos da lei são importantes, quanto mais os maiores. E o que se segue aqui, no verso 21 em diante, ele pode trazer confusão a muita gente. Por quê? Porque logo depois dele afirmar o apreço dele à lei de Deus, né? Logo depois deles aparentemente estabelecer a lei de Deus, e na realidade não é aparentemente, ele de fato estabelece a autoridade da lei de Deus, ele não a revoga, ele aparentemente, ele passa a fazer o que ele disse que não ia fazer. Ou seja, ele aparentemente passa a revogar a lei por 6 vezes. No verso 21 e 22, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se encolerizar com seu irmão será réu de juízo.
Verso 27 e 28. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Versos 31 e 32. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa, não vou traduzir a palavra, porneia, faz que ela cometa adultério. Mateus 5, 33 e 34. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis. Mateus 5, 38 e 39. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Mateus 5, 43 e 44. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Então, irmãos, nessas 6 vezes, aparentemente Jesus está desdizendo o que ele disse anteriormente, acabando com a autoridade da lei. A lei diz uma coisa, eu, porém, estou dizendo outra coisa para vocês. Nós já aprendemos isso, mas talvez os novos membros não tenham visto ainda, que, na verdade, Jesus não está abrogando a lei, revogando a lei, indo contra a autoridade da lei, mas ele está indo contra a interpretação rabínica da lei. Ele está indo contra a tradição judaica do Talmud, da Mishnah. E ele está nos dando aqui o privilégio de nos apresentar alguns princípios de interpretação da lei que ele mesmo outorgou ao povo, porque a lei de Deus é a lei de Cristo, porque Jesus é Deus. Mas por que eu posso ter certeza de que Jesus não está aqui indo contra a lei, mas contra a tradição rabínica? Porque sempre que ele se refere à lei, ele fala sobre escrito, está escrito, ou como leis. E aqui, ele sempre está dizendo, ouvistes o que foi dito. Ele está falando de tradição oral. Ele não está falando de escritura. Porque quando ele fala de escritura, ele fala sobre escritura. Vocês podem ver isso, por exemplo, quando Jesus é tentado pelo diabo no deserto, em Mateus capítulo 4, por 3 vezes. O diabo o tenta. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Mas ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mais adiante, Satanás disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, colocando no pináculo do templo. E ele respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Finalmente, Jesus o coloca num alto monte e diz, tudo isto te darei, mostrando os reinos do mundo, se prostrado me adorares. E Jesus lhe responde mais uma vez, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Quando Jesus purifica o templo, Mateus 21, ele entra no templo, ele expulsa os vendilhões do templo e ele diz, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Ao sacerdote, sendo julgado, Jesus disse, em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. No verso 31 do mesmo capítulo 26 de Mateus, ele disse, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Lucas 10, 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como leis? Então, irmãos, vocês podem notar aqui pelas poucas referências que eu dei, não fui exaustivo, que sempre que Jesus se refere à lei moral, ele fala sobre escritura. E aqui ele sempre fala sobre ouvistes o que foi dito. E é notável, irmãos, que estabelecendo a lei, Jesus, ele endossou a lei até mesmo naqueles, digamos, mais controversos aspectos da aplicação dela. Hoje, nós ouvimos coisas como a pena de morte, a pena capital,
é uma coisa bárbara. Hoje nós ouvimos cristãos endossando aquela frase que se diz olho por olho, dente por dente. Se nós formos praticar esse princípio, todo mundo vai ficar desdentado e cego, ignorando a verdadeira interpretação do texto e achando que uma lei dada por Deus é bárbara. Nós hoje somos mais sofisticados, nós somos inteligentes para rejeitar isso do passado, isso é uma lei bárbara do passado. Hoje nós somos modernos e sofisticados. E não param para pensar, cristãos não param para pensar que estão rejeitando a lei de Deus, achando-se mais sábios do que o próprio Deus. E Jesus, ele nos mostra isso, que até mesmo nesses aspectos mais controversos, Jesus endossou a lei. A lei que exige a pena de morte para certos crimes. Nós lemos isso, por exemplo, em Mateus capítulo 15, os versos 3 a 6, diz assim: por que transgredis vós, disse Jesus, o mandamento de Deus pela vossa tradição? Ouvistes o que foi dito? Vocês estão transgredindo o mandamento de Deus pela tradição. Porque Deus ordenou dizendo: honra a teu pai e a tua mãe. Quinto mandamento. Mas ele não se satisfez em citar o quinto mandamento. Ele citou mais um: quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? E se não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe? E assim invalidastes, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Mas reparem que ele não se satisfaz em citar somente o quinto mandamento. Ele cita uma, digamos assim, uma lei complementar ao quinto mandamento, inspirada no quinto mandamento. Obrigado, Lídia. Que diz exatamente isso. Se você maldisser o seu pai e sua mãe, você vai morrer. Você deve morrer. Aplicar-se a pena capital. Jesus está aqui, irmãos, citando Deuteronômio 21, 18 em diante. E eu vou citar aqui para vocês. Quando alguém tiver um filho obstinado, ou contumaz, ou rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles não lhes der ouvidos, então seu pai e sua mãe o levarão aos anciãos da sua cidade, à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: esse nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. É essa a lei que Jesus está citando. En passant aqui, irmãos, essa lei não trata de uma criança, mas trata de um filho em idade suficiente para ser uma ameaça séria aos seus pais e à sua comunidade, à sociedade de modo geral. Esse trecho é complementado por Êxodo 21, 15, que diz assim: aquele que ferir seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Nós já aprendemos nos símbolos de fé que, embora todo pecado seja odioso à vista de Deus, alguns pecados, em razão de certos fatores agravantes, são mais odiosos do que outros. Entre os quais, exatamente esse: se você fere, se você levanta a mão contra alguém a quem você deve favores especiais, alguém a quem você está intimamente relacionado. Como eu disse, não é uma criança pequena, mas existe um princípio aqui. Do respeito grande e imenso que nós devemos ter pelos nossos pais. Evidentemente, já disse isso, quando se diz honra teu pai e tua mãe, é um mandamento de mão dupla. O pai e a mãe precisam ser honrados também. Mas um filho não pode levantar a mão contra o seu pai. Um filho não pode tratar rispidamente o seu pai. Já contei aqui, abrindo um parênteses, uma conversa
que eu vi entre duas senhoras. Uma senhora tinha um filho viciado em drogas, ela e o filho, viúva, na casa que herdaram ela herdou do marido, mas o filho a mantinha acuada. Ela vivia presa dentro do quarto, com medo do filho. Medo. E ela disse para a outra: se eu soubesse que o meu filho ia ficar desse jeito, eu teria abortado. Não sei quantos lembram, Robinson Cavalcante, bispo da Igreja Anglicana, autor de vários livros. Um filho se viciou em drogas e já com 30 e poucos anos, a despeito de todos os esforços que ele e a esposa fizeram para tratar do filho, levaram-no para os Estados Unidos, fizeram coisas que até não deviam fazer em termos de relevar certas coisas. Por fim, eles foram assassinados a facadas, ele e a esposa, pelo filho. Uma tragédia imensa, uma morte horrorosa. É sobre isso que Jesus está falando. E Jesus está dizendo que um filho assim merece a pena capital. É isso que ele está dizendo. E ele está dizendo que se você não fizer assim, você está invalidando o mandamento de Deus por qualquer outra coisa, porque você se acha mais sábio do que Deus. Então, filhos, quantas vezes o seu pai ou a sua mãe precisa te dar uma ordem antes que você obedeça a ordem? De que forma você, filho, obedece às ordens do seu pai? Suspirando, retrucando, reclamando, de boa vontade, de má vontade? Entendem aqui a importância do mandamento? Vocês entendem o perigo de se desviar do mandamento? Vocês entendem a sabedoria de Deus, que é maior do que a nossa? Mas Jesus está aqui censurando os fariseus porque eles se esquivaram dessa lei. Porque eles destruíram o significado desse mandamento em particular por causa da tradição. E lembre-se que Jesus te adverte, nos adverte, de que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum nós vamos entrar no reino de Deus. Jesus não está aqui ensinando a salvação pelas obras, mas se realmente nós temos um novo coração, se realmente a lei de Deus foi escrita no seu coração, você não vai descartar a lei, você não vai zombar da lei, você não vai menosprezar a lei, você não vai dizer que a lei é Caim e a graça é Abel. Você vai considerá-la como central na sua vida. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Lei do Senhor, testemunho do Senhor, preceitos do Senhor, mandamento do Senhor, temor do Senhor, juízos do Senhor. Todos esses são sinônimos da lei de Deus. No coração, no centro da nova aliança, irmãos, nós encontramos a perfeita e bendita lei do Senhor, escrita, não com tinta, mas com o Espírito Santo no nosso coração. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos terminar cantando como uma...